Olá, boa noite para você. Inovação e tecnologia. Conheça hoje aqui no Próxima Parada Documento o ônibus rodoferroviário, um busão que anda nos trilhos. Você já imaginou um ônibus bimodal? Vamos falar disso no vídeo de hoje. Fique com a gente, porque aqui é informação, debate e opinião. Há 28 anos atrás, em 1995, Paraná e Santa Catarina entravam para a história da mobilidade urbana do Brasil. Era criado o Bisbus, um ônibus que poderia andar sobre os trilhos. Na época, toda a imprensa nacional voltou seus olhos para o sul do Brasil, para conhecer a nova solução que prometia resolver os problemas de mobilidade urbana aqui do nosso país. Segundo a professora de História Ivaneide Zaborowski, o ônibus promissor tinha como objetivo ligar o município de União da Vitória, no Paraná, até Porto União, em Santa Catarina, reaproveitando a linha férrea da Rede Ferroviária Federal, que estava em seus derradeiros dias, e que era usada apenas uma vez ao dia para o transporte de cargas. Vendo a oportunidade, as duas cidades se uniram e viram que poderiam reaproveitar a malha ferroviária existente ali no local. O ônibus que foi usado nessa operação era da Aviação União, tendo fabricação da Buscar no modelo Urbanus com chassi Mercedes-Benz OF 1618. O veículo recebeu equipamentos ferroviários adaptados pela Tectran, Engenharia, Indústria e Comércio, e pela Vilrich Transportes Ferroviários. Detalhe que o dono da Vilrich era o mesmo dono da Aviação União. Os equipamentos permitiam que o mesmo veículo trafegasse sobre pneus, como um ônibus urbano comum, e acionando os equipamentos ferroviários, em menos de 20 segundos, o ônibus estava pronto para trafegar sobre os trilhos, como um vagão de trem automotriz ou metrô de superfície, sendo o primeiro sistema bimodal do Brasil. O acionamento do equipamento deixava o ônibus cerca de 10 centímetros mais alto. Na época, o veículo percorria 6 km, sendo 3,5 no asfalto e 2,5 nos trilhos. Numa época em que cerca de 10 mil pessoas atravessavam a ponte férrea entre as duas cidades, a pé ou de bicicleta, para evitar um trecho de 4 km, feito pelos ônibus municipais. Nesse tempo, o ônibus permitia um sistema mais rápido e eficiente, através do sistema elétrico-hidráulico dos trilhos. O trajeto ao todo tinha cerca de 20 minutos, com tarifa a 38 centavos. O investimento total na época era de R$200 mil, que hoje pode parecer pouco, mas lá naquela época era um preço altíssimo. Estava solucionado ali o problema dos caros trens de passageiros do Brasil, através de um ônibus versátil. O projeto trazia uma nova proposta na área dos transportes, tendo como foco diminuir custos e viabilizar o uso de linhas ferroviárias existentes. Após o recolhimento dos equipamentos ferroviários, o Bisbus poderia operar normalmente pelas ruas. Tendo um duplo sistema de rodagem, o veículo poderia transportar até 29 pessoas sentadas e 44 em pé. A carroceria da Buscar era composta de duro alumínio, de alta tecnologia, e foi desenvolvida exclusivamente para o Bisbus. Sua frente com novo design, em relação ao modelo Urbanus convencional, trazia um para-brisa panorâmico, inteiriço e plano, que o tornava parecido com os de metrô.
o piso revestido em alumínio com relevo antiderrapante e janelas com vidros deslizantes deixavam um modelo único no mercado. A parte ferroviária do ônibus conservava as características originais do chassi. Segundo Alvadir Coelho, que trabalhou como engenheiro de tráfego na Aviação União, o dono da empresa, Rudivil Rich, serviu como uma espécie de garoto propaganda do projeto. A Aviação União, na época, operava o transporte urbano de União da Vitória e também de Porto União, e por conta própria, decidiu bancar sozinha todo o projeto. Porém, infelizmente, o ônibus não vingou. Já por ser uma ferrovia velha, em diversos trechos a linha ferroviária sumiu e inviabilizou a operação do veículo. A própria rede ferroviária federal desapareceu. O ônibus por muito tempo, até os seus últimos dias de vida, ficou rodando apenas como um coletivo comum nas ruas da cidade. Após alguns anos, a Aviação União começou a passar por dificuldades financeiras e teve o seu fim decretado. Sem pagar ninguém, o ônibus foi sequestrado como garantia do pagamento de dívidas. O sistema ferroviário de trilhos foi retirado antes mesmo do ônibus ter sido depositado em juízo. Quando arrematado, o Bisbus foi comprado por um funcionário de prospecção mineral. Sob a condição de anonimato, o novo proprietário diz que adquiriu o ônibus já totalmente sucateado. Segundo ele, abre aspas, "Eu estou vendendo as peças, mas aquele sistema de trilhos nem veio junto. O ônibus ficou parado muito tempo e só arrematei praticamente a sucata." Fecha aspas. Essa é a fala do dono de uma parte da história do transporte coletivo brasileiro. A professora de História Ivaneide Zaborowski, que citamos no começo do vídeo, lamentou a situação. Segundo ela, esse ônibus poderia estar hoje integrando um imenso programa de turismo ferroviário. Seria uma ferramenta valiosa. Ela diz sentir o sucateamento do Bisbus. Alvadir Coelho não foi encontrado para falar sobre o assunto. O Bisbus, mesmo após quase 30 anos de seu lançamento, é apontado por especialistas em transporte urbano como uma alternativa barata e eficiente para diversos centros do país, e até também para o exterior, que exigem transporte rodoferroviário urbano. Com isso fica uma dúvida no ar. O Bisbus poderia solucionar os problemas do transporte coletivo urbano aqui do Brasil? Deixo essa com vocês. No meu ver, eu fico chocado como tal veículo, tão promissor, tão inovador, chegou nessa situação. Vemos que o Bisbus poderia sim ser uma alternativa para as pessoas, mas que infelizmente caiu em desuso. É muito triste ver algo tão revolucionário chegar nesse ponto, de tamanho abandono. Não sei se para cidades grandes, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, esse ônibus seria eficiente. Porém, para municípios de pequeno e médio porte, seria uma boa investida em soluções de mobilidade. O Bisbus é um veículo flexível, não tendo um caminho programado, podendo andar tanto nos trilhos, tanto nas ruas. Isso pode dar uma agilidade imensa nas viagens. Por exemplo, se há um trânsito imenso numa avenida e ali por perto existe uma linha férrea, o Bisbus pode pegar uma rua lateral e pegar essa linha férrea, ganhando bastante tempo nas viagens. É uma espécie de corredor, mas usando a malha ferroviária. É uma pena que tenha caído em desuso, ou ninguém se interessou em ir atrás. É um projeto que dá para usufruir de bastante coisa. Saudoso Bisbus. Por hoje nós terminamos o Próxima Parada Documento. Obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se ver na semana que vem com mais um programa para vocês. Excelente noite e até lá.